Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, traremos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Hoje, conversaremos com Viviane Gonçalves Freitas, que é uma feminista negra, doutora em ciência política pelo UNB e atualmente realiza seu pós-doutorado na UFMG. Nossa conversa foi sobre seu mais recente livro, Feminismos na Imprensa Alternativa Brasileira, publicado em 2018 pela Paco Editorial. O livro foi fruto de sua tese de doutorado e analisou 4 jornais feministas publicados entre as décadas de 1970 e 2010. Para celebrar esse nosso segundo episódio, sortearemos um exemplar do livro assinado pela autora. As instruções para participar do sorteio estão em nosso site www.larvasincendiadas.com. Fique agora com a nossa conversa. Eu sou Viviane Gonçalves Freitas, eu sou residente pós-doutoral no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, sou bolsista CNPq e o meu trabalho de tese, desenvolvido no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, foi sobre imprensa feminista brasileira e a politização do privado. Eu tive como orientadora a professora Flávia Biroli, que é uma das referências atuais no debate feminista brasileiro. E nessa relação com ela de 4 anos, eu pude, na verdade, me redescobrir também. Eu acho que mais importante do que só um trabalho de tese foi um processo que eu tive como pessoa. Porque a Flávia fala disso um pouco no prefácio que ela faz para o livro, e que eu acho importante, porque foi como no subtítulo da minha tese, que eu falo de desconstruções e reconstruções das mulheres. Mas mais do que mulheres no plural e pegando uma dinâmica do país, né? Porque eu falo de uma relação nos jornais em quase 4 décadas, desde a década de 70 até 2014, foi uma maneira também de me reencontrar, porque eu passo de aquela classificação de morena na sociedade brasileira e durante o doutorado, a minha pesquisa de levantamento bibliográfico e de entendimento sobre essa perspectiva tão plural que são os feminismos, eu me descobri negra. Então, e isso de uma maneira que é inclusive esse questionar, porque durante mais de 30 anos as pessoas me chamavam de morena, né? O porquê que não se entender negra era uma coisa tão comum e tão naturalizada. E aí nesse processo de eu ler autoras como Angela Davis, Bell Hooks, mas principalmente as brasileiras, como a Lélia Gonzalez, eu começo a me entender negra nesse processo, né, de reconstrução de mim mesma e construção desse meu trabalho teórico. A importância desse trabalho é justamente porque a gente percebe que debates hoje feministas que tem muito em voga as ações das jovens feministas, né, principalmente nas plataformas digitais, elas não surgem do nada. Elas têm um lastro que vai lá de trás. A gente pode ter o marco oficial de 1975, que a ONU estabelece como o Ano Internacional da Mulher, ou a década de 75 a 85 como a década da mulher. Mas é nesse momento que várias autoras, como a própria Célia Pinto, no livro clássico dela sobre uma história do feminismo no Brasil, vai dizer, né, que é um momento que esses novos atores, como o Eder Sader vai dizer, voltam à cena, né, que é o momento da nossa redemocratização, né, a segunda metade da década de 70, mas não é só a democracia para a gente ter o direito de voto. Né? Essas mulheres que aparecem nos jornais, e aí Nós Mulheres, Mulherio, Nizinga Informativo e o Fêmea, que são os jornais com os quais eu trabalhei, elas vão dizer que a democracia e a cidadania não pode acontecer pela metade. Né? Não dá pra gente falar dessas questões tão importantes se a gente não falar das mulheres. E é um pouco disso que eu trago na tese que está agora no livro. E como que você analisou esses 4 jornais, então? É interessante dizer que, a princípio, eu
tinha feito um levantamento para trabalhar com 3 jornais, que eram Nós Mulheres, o Mulherio e o Fêmea. Esses 3 jornais, de uma certa maneira, eles já tinham sido estudados, já eram conhecidos. O Nós Mulheres mesmo é declarado por algumas autoras feministas brasileiras como o segundo jornal feminista da imprensa alternativa no Brasil, nesse período pós-75. O primeiro seria o Brasil Mulheres. Brasil Mulher. E que, inclusive, o Brasil Mulher, ele surge, e algumas teóricas vão dizer que ele não surge com essa pegada feminista, mas muito mais de pensar a anistia, de pensar a redemocratização no sentido de voto, de governo civil, né? Então, o caráter feminista dele é questionado por algumas, porque não é o pontapé inicial. Mas ele vai ter, né, essa toada na sua história. O Nós Mulheres chega logo depois. Então, primeiro, eu não quis trabalhar com o Brasil Mulher porque já tinha várias outras pessoas trabalhando. Então, vamos falar de algo que alguém não falou. O Nós Mulheres, ele tinha essa pegada mais de um feminismo marxista. Era formado por um grupo de mulheres do Grupo Debates que vieram do exílio, então elas tinham contato com os grupos de discussão de Paris, principalmente. E por que elas não quiseram se juntar às que integravam o grupo do Brasil Mulher? O que é dito sobre essa história é que naquele momento a gente tinha muitos grupos que começavam a surgir, né? A Elizabeth Cardoso, ela faz um levantamento na tese dela dizendo que naquele momento, pós-76, a gente tinha uma entrada de 150 jornais alternativos e 175 deles, metade, feministas. E aí ela vai fazendo esse levantamento, mostrando, e foi uma referência para mim também na tese, como que eles se classificam. E aí, de fato, o Nós Mulheres vai entrar nessa pegada mais marxista. Então era um trabalho, por mais que fossem de mulheres intelectualizadas, classe média, né, que tiveram acesso a esses debates no exterior naquele momento, o foco delas era trabalhar com mulheres da periferia. Então era trazer o debate a partir de, por exemplo, creche, caristia, mercado de trabalho, entrada delas na questão sindical, questões que com os outros jornais não eram abordadas pela grande imprensa. Essa é a grande toada da imprensa alternativa, né? Não só a imprensa alternativa feminista, mas a imprensa alternativa como um todo, como o Bernardo Kuskinski vai trazer, né, no livro dele sobre jornalistas e revolucionários. E aí, é interessante ver que, mesmo na década de 70, que a gente tem ainda um pouquinho não dá, na verdade não é nem um pouco ainda, a gente ainda tem muito esse julgo da ditadura militar, ainda não tinha sido completado o processo, só que essas mulheres já conseguiam falar. E muito disso se deve a essa institucionalização do ano da mulher e da década da mulher pela ONU. Ao mesmo tempo, a gente vê que debates que hoje ainda não são tão resolvidos, vamos dizer assim, como a socialização diferenciada para meninos e meninas, o que é de menino, o que é de menino, isso já estava lá atrás, na década de 70. Né? O privado ser político é uma marca que a gente tem do feminismo ainda hoje, mas sai lá dos debates do Nós Mulheres. Elas vão ser as precursoras desse debate. E aí eu tentei fazer uma sequência de modo a mostrar como que essa discussão de democracia e cidadania vinha ao longo dos anos, a partir da imprensa feminista. E aí o segundo, então, eu estabeleci o Mulherio. Uhum. É claro que houve outros jornais, e isso é bom deixar explícito, mas foi uma escolha minha, foi um recorte que eu fiz, de modo que eu conseguisse abranger esse período de quase 4 décadas. Então o Mulherio surge também num outro momento, e isso também é muito legal de se falar, porque são momentos distintos, contextos distintos, inclusive de direitos, de lutas de direitos distintas, que alguns estavam conquistados, outros a conquistar, e os jornais vão ser personagens importantes aí no processo. Na verdade, o Mulherio surge no início da década de 80. 81, a marca. Então, ele surge num processo de quando os grupos de estudos de mulheres na academia, né, nas universidades, os núcleos, os grupos surgem. Então, a gente está tendo, tanto que quem organiza, quem é responsável por essa publicação, são as mulheres que integram o grupo de pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas. Então, são pesquisadoras, né, que tem uma toada muito ligada ao debate sobre gênero e trabalho, que é uma toada que vem, inclusive, da reflexão francesa sobre o debate sobre feminismo, né? A entrada de mulheres no mercado de trabalho, como que isso se dá, a divisão sexual do trabalho.
Só que um dos objetivos maiores delas não era só falar de trabalho e sexo, gênero, né, que a gente vai mudando essa denominação ao longo do tempo. É também mostrar como que os grupos, independentemente de ser da academia, mas as ativistas, os movimentos de mulheres, movimentos feministas, quem estava na rua naquele momento, no início dos anos 80, como que elas vão tendo expressividade. Então, eu fiz um levantamento sobre os grupos de mulheres, gigantesco. O que essas mulheres representavam como movimentos sociais na década de 80. O jornal que vai de 81 a 88, então ele já tem uma dimensão temporal maior que o Nós Mulheres, que é só de 76 a 78. Só que ele vai trabalhar não numa perspectiva de marcar esse grupo tá aqui e é dele que a gente vai falar. Diferentemente do Nós Mulheres, o mulherio tem um entendimento de uma pluralidade. Então, é de ser esse intercâmbio, fazer essa ponte entre os movimentos. E é muito bacana porque ele se torna uma referência. E, como o Nós Mulheres, a gente tem que lembrar que naquele momento não tinha plataforma digital. Tudo era correio. Sim. Tudo era impresso. Então, e o mulherio, ele ganha uma expressividade tão bacana porque ele era lido no interior em rádios. Além disso, a gente vai ter, no início dos anos 80, ainda se matava mulheres e era justificado nos tribunais como crime de honra. Né? Hoje, para a gente falar de feminicídio, tem muita coisa lá atrás. Né? É uma história que a gente tem que rememorar quando a gente fala dos nossos direitos conquistados. E o Mulherio, no início dos anos 80, ele foi o jornal que bancou essa briga. Então, de falar que matar uma mulher por ciúme, né, alegando ciúme, alegando que ela tinha traído, ou que você imaginou que tinha sido traído por aquela mulher, que você teve alguma relação, seja oficialmente casado, ou namorado, ou morando junto, independentemente de como essa relação se constituía, e se justificar que isso era crime de honra, porque a sua honra foi afetada, não colava mais. Né? A gente já teve isso como justificativa e tudo certo, o cara saía inocentado do tribunal. E a mulher que era colocada como a grande vilã. E aí o mulherio pega essa bandeira, junto com os movimentos, mas assim, de divulgar, de bater nessa tecla, né? Vai ser esse jornal. E a gente consegue, né, quando o caso da Angela Diniz e o Doc Street muda, né, essa realidade. Ele vai ser condenado. Né? Ele vai sofrer retaliações sobre isso. É um caso famoso, não quer dizer que outras mulheres não tivessem passado por isso. Mas é um caso de pessoas famosas, de classe rica, na sociedade brasileira da época, que faz chocar. Então, também é uma forma de esse debate vir à tona. E o mulherio pega esse gancho. Eu queria voltar rapidinho, só porque eu acho muito importante isso que você frisa, da importância do jornal servir com esse contato entre os vários movimentos, justamente por isso que você estava mencionando, assim, é um período completamente diferente, que a gente não tem uma plataforma digital no Facebook para você estar em contato com a ativista do Pará, para você estar em contato com a ativista até mesmo de lugares próximos, né, do Rio de Janeiro, né. No meu campo de pesquisa, isso me marca muito, assim, no estudo de movimentos sociais, do movimento LGBT especificamente, tem a importância do Lampião da Esquina para isso, né? Não tinha como você construir um movimento realmente nacional sem esse tipo de mídia que permitia que esses vários grupos estivessem em contato entre si, assim, até para você organizar um encontro nacional, né? Eu lembro muito de uma fala tanto da Indianara quanto da Giovana, que são duas fundadoras do movimento travesti, assim, e que, para mim, mostra um pouco, assim, essa importância desses meios, né? Elas falando, olha, a gente queria fazer um encontro regional, que era no Rio de Janeiro, pra gente avisar todas, ou a gente pedia pra algum jornal desse, ou então era, assim, ligando pro orelhão da padaria, né, assim, que é na frente da padaria, pra chamar e falar, olha, chama a fulana, ainda combinando horas, porque não... São outros períodos, e fazer política sem essas redes sociais, igual a gente muitas vezes não entende o que é isso, né? Então, e qual que é a importância, então, que esses jornais que conseguem criar esse nosso coletivo, essa sensação de pertencermos a um mesmo grupo, né? É isso, né? Não tinha como criar isso sem uma existência dessas imprensas, né? Eu acho que isso é muito legal. E é bacana porque quando a gente fala, né, lá na década de 70 do Clube de Mães, o que era essa organização, né?
eram mulheres da periferia que queriam saber, olha, onde que eu vou deixar meu filho e minha filha, porque eu vou ter que trabalhar. Se eu não tiver onde deixar, não tem como eu ir trabalhar. Se eu não tenho outra pessoa para juntar renda e sustentar a família, sou eu, como que eu fico? Então isso era uma preocupação que muito na classe média não batia, né? E o Nós Mulheres, ele chega trazendo essa discussão dessas mulheres do Clube de Mães, né? Ao mesmo tempo, quando o mulherio surge, e é interessante que assim, por mais que já houvesse a instalação desses grupos, desses núcleos de debate sobre mulheres nas universidades, não é falar assim, tá, conseguimos aqui, vamos parar. Pelo contrário, é justamente esse momento que impulsiona com que elas façam essas incorporações, esses debates, essas trocas. Porque não dá para você fazer no seu núcleo, no seu clube, entre os seus conhecidos, um debate que fique ali. O que elas queriam era exatamente difundir aquela coisa, né? Fazer com que aquilo de fato fosse entendido como política. O que elas falavam é que política não é só o que está ali no voto, né, de quem foi eleito. Política é o dia a dia, política é ir para a rua. E o ir para a rua também não é só manifestação de tempos em tempos. Trazer no seu cotidiano essas relações e entender que o tempo inteiro são relações de poder estabelecidas. E essa hierarquização social que a gente tem, de alguém poder ou não poder fazer coisas, é isso que o feminismo vai discutir. Mais ainda no plural, né, os feminismos. Porque, como eu falava, a gente vai ter essa toada mais marxista no Nós Mulheres, a gente vai ter uma toada acadêmica no mulherio, e aí, quando a gente chega no... Nizinga. Na verdade, eu ia falar primeiro do Fêmea, porque o Nizinga, ele surge no meio do processo, né? No meio do processo da minha pesquisa, deixando mais claro o que eu disse. Porque o Fêmea, ele vai ser uma conjugação já de um outro momento do país. A gente já tem a democracia estabelecida, né? A gente já tem representação via voto, e a gente precisa que a sociedade chegue ali e fale assim, então, vamos cumprir os direitos? Aí é advocacy. É a sociedade fazendo a consultoria, a sociedade cobrando, né? Mas... É uma outra configuração do movimento também, né? Nesse formato mais institucionalizado, no formato das ONGs, né? E engraçado que quando a gente pensa que na época do mulherio, né? No finzinho da década de 80, elas vão questionar que será que há uma cooptação do movimento pelo Estado? Quando a gente começa a ter os conselhos, e aí as feministas de longa data vão integrar esses conselhos da mulher estadual, federal, né, que é o momento que a gente vai ter a instauração desses conselhos. E aí é interessante porque nas últimas edições do Mulherio vai ter esse debate, né? Será que é uma cooptação do Estado? Será que a gente vai perder a nossa autonomia? Será que a gente vai perder essa dinâmica? E aí surge o momento das ONGs, né? Que a Célia Pinto vai dizer que é esse momento diferente aí no processo dos movimentos feministas brasileiros na década de 90, e aí o Fêmea surge em 92, já com 3 anos mais ou menos de atividade do CFêmea, né? Que é o Centro de Estudos Feministas instalado em Brasília, assessoria, e ele vai trazer esse debate falando assim, não é que a gente está cooptado, não é que a gente está cedendo, esquecendo de tudo, mas tem uma relação ali que tem que ser estabelecida de uma outra maneira, e é isso que a gente está fazendo. Tanto que o Fêmea, ele vai ser enviado também via correio, né? De novo, a gente está pensando no impresso, para deputadas, vereadoras, governadoras, todas as parlamentares, e aí não só mulheres, mas também homens, para esse debate sobre a legislação em vigor circular. Tanto que os jornais Fêmea vão ter textos assinados por mulheres e por homens, né? A perspectiva de que falar sobre direitos das mulheres não é só uma questão de mulheres, é da sociedade. Mas por que eu pulei o Nizinga nessa história? Porque eu fui para minha qualificação em 2014, com esses 3 jornais. E tava achando que tava tudo bem. Só que aí na minha banca de qualificação, que eu tive a participação da professora Tânia Mara, da Sociologia da UNB, e do professor Luiz Felipe Miguel, da Ciência Política da UNB. A Tânia Mara foi muito importante nesse processo, porque ela me chamou a atenção de que eu não falava de um jornal de mulheres negras. E sabe quando você tá tão intertida naquele trabalho, que você tá lá fazendo 1000 coisas, o Mulherio foi o primeiro a chegar, o Nós Mulheres veio depois, aí o Fêmea tava em Brasília. Eu achei, tá fechado, né? Eu fiz todo o processo. E não, sabe? Ela vira pra mim e fala assim, você não tem um jornal de mulheres negras, cadê?
sabe? E aí, não é porque eu não quis, não é porque não me chamou a atenção, simplesmente é naturalizado que as mulheres negras estão incluídas. Né? E como eu era morena até então, isso também não me afetou em nada naquele momento. Né? Assim, pra eu ter isso sozinha, esse insight, sem ter a puxada de orelha da Tânia Mara, né? Não tinha sentido pra mim até então esse questionamento. E aí, quando ela me falou isso, eu e Flávia começamos a procurar, porque realmente fazia sentido. O debate sobre raça, ele vai aparecer nos outros 3 jornais, em momentos distintos, em marcações distintas, em formatos distintos de abordagem. A Lélia Gonzalez mesmo, ela transita nos outros 3, em diferentes momentos, mas eu ainda não tinha esse jornal. E eu procurei muito, assim, pessoas que eu conhecia de referência em movimento negro atual, se tinha alguma história, se tinha alguma coisa, porque, né, alguém tinha que saber se existiu esse jornal. Só que todo mundo... Aí eu cheguei até a ligar no GLE 10, aí o pessoal falou comigo assim, não, olha, a gente fez realmente uma coluna que saiu previamente a Pequim, né, 95, só que no Fêmea, a gente não teve uma intenção de fazer um jornal. Teve o caderno do GLE 10, mas ele tem uma outra toada, não é isso da imprensa alternativa, é muito mais uma reflexão, né, são textos analíticos, são 5 cadernos, se eu não me engano, mas não é na mesma linha, então não dava para fechar esse pacote, né, não dava para incluir entre os outros. Até que, eu já perguntei para a Flávia isso outras vezes, na minha banca de defesa perguntaram isso para ela também, ela não soube explicar como que de repente surge um Nzinga 4 para ela por e-mail. Alguém mandou, ela não sabe, assim, ela falou que ela não lembra, alguém assim, em algum momento que ela estava em alguma palestra, algum encontro, sei lá, aí ela me manda, eu lembro desse e-mail chegando, assim, Viviane, você viu isso? Você já passou por isso em algum momento? Aí que eu fui caçar. Mesmo, foi uma caça. Porque, então, assim, se existiu 4, 1, 2 e 3 também existiram, né? E aí eu fui levantar a bibliografia, fazer uma busca entre as mulheres negras que naquele momento, porque aí também tinha que encaixar com o meu período, né? Eu tinha esse limitador, porque senão ia destoar muito do que o outro já estava trabalhando. E o Nzinga encaixava, né? Esse Nzinga 4, que a Flávia recebeu, ele era de 88. Então, tava certinho no período. Encaixava ali, ó, contemporâneo do mulherio. E eu fui procurar, eu tive a ajuda de várias pessoas, porque aí você sai fazendo contato com o país inteiro, né? E imagina que em algum lugar isso vai descer, a informação vai aparecer. E eu soube que na Unicamp tinha um arquivo muito grande. E eu devo muito ao trabalho da biblioteca da Unicamp, porque foi lá que de fato chegaram, foi de lá que chegaram. Eles têm uma parceria com estudantes da graduação, se eu não me engano, que eles fazem esse trabalho, né? Assim, é claro que não é de graça, né? É um trabalho, então você vai pagar por esse serviço, mas é alguém que vai te fazer não necessitar sair de onde você está para fazer essa pesquisa. Se você manda todos os dados certinho, a pessoa vai lá no arquivo, procura, te escaneia e manda. Legal. E assim, eu cheguei até 1, 2, 3, 4 do Nzinga. Então eu tinha coleção, eu entendia que era a coleção toda. Só que aí eu comecei a ler textos, que aí eu comecei, não, então existe, eu tenho um nome para buscar os artigos, chama Nzinga. Existiam textos, então a Matilde Ribeiro falava, a Elizabeth Viana falava, a Elizabeth Cardoso falava, só que assim, as autoras que eu cheguei, elas falavam que ele existia, não aprofundavam do jeito que aprofundava em outros textos sobre os outros jornais. Era como se fosse um registro assim, referência, tá no Nzinga. Na Elizabeth Cardoso e na Matilde Ribeiro vinha a marcação, existe um Nzinga 5. E esse Nzinga 5... Você não tinha. Eu não tinha, e eu não achei. Eu defendi a minha tese sem o Nzinga 5. E aí afirmando, olha, essas autoras vão dizer isso, eu não encontrei e tal, e tal, e tal. Mas assim, com o material que eu tinha, eu já estava feliz. Né, assim, eu fechei o pacote. E o mais surpreendente é que então, como que eu viro da morena à negra? Porque nesse processo de buscar a história do Nzinga, eu fui lendo muita coisa. Eu fui buscando autoras negras brasileiras e estrangeiras e fui entendendo a importância do meu cabelo anelado, a importância do meu tom de pele, relembrando coisas que na minha história eu não entendia como racismo, porque afinal de contas o mito da democracia racial brasileira, ela existe e marca,
né? Então você falar que ela é morena clara, é morena jambo e por aí vai, te mascara. Então, em vários momentos, né, alguém me cutucou quanto a isso e eu deixei passar. Eu achei que era uma brincadeira, um comentário sem importância, e depois que a gente vai rememorando as coisas. E aí, quando o Nzinga surge, né, na minha pesquisa, mesmo sendo 4 jornais só, ele vai ser o menor número entre todos os outros, com uma periodicidade ainda mais fluida do que os outros, e isso é uma característica da imprensa alternativa, né? Mas o Nzinga, entre os 4, ele vai ser o mais flutuante. Mas ele tem um peso tão interessante para a gente pensar, porque é um jornal que surge puxado pela Lélia Gonzalez e por outras mulheres do movimento, que eram tanto do movimento negro quanto do movimento de mulheres negras. Só que ele vai surgir a partir do grupo Nzinga, do coletivo do Rio de Janeiro, que a Lélia Gonzalez foi a primeira coordenadora. E aí tem Beatriz Nascimento junto, a própria Elizabeth Viana vai participar e várias outras. E é no momento que a gente tem a candidatura para as eleições regionais. Então, Benedita da Silva, naquele momento, ela é atuante como vereadora do Rio de Janeiro. Então, ela vai ser um nome importante também. Porque o coletivo Nzinga, ele vai surgir com sede na associação do Morro dos Cabritos. Então, é periferia do Rio de Janeiro. E é uma junção de movimento negro, movimento de mulheres, movimento de favelas, movimento de bairros. E muitas intelectuais naquele momento, como a Beatriz Nascimento e a Lélia Gonzalez, elas já estavam ali também fazendo essa costura, né? E isso vai ser contemplado nesse debate. Tem um manifesto que o coletivo vai distribuir na região do Morro dos Cabritos no momento do 8 de março, que vai ser reproduzido de uma certa maneira num dos jornais. E aí ele vai falando que por que elas são um coletivo de mulheres negras, e marcando essa separação dos termos. É coletivo porque a produção é coletiva, é o pensar coletivo, não é o individual. É de mulheres porque a gente tem a marca de ser mulher, e isso nos diferencia para as opressões da sociedade. E somos negras, então marca também o nosso estar no mundo, né? E isso vai sendo costurado, porque a Lélia Gonzalez vai dizer num texto dela, e isso vai estar refletido também no próprio jornal, que o falar sobre mulheres negras é falar de uma junção que hoje a gente chama de interseccionalidade, mas que para ela já estava isso dado em outros textos desde a década de 70, que tem até um texto da Flávia Rios com o Alex Hatz, que vão fazer a referência, né, à interseccionalidade nos textos de Lélia Gonzalez, que é exatamente falar que não dá pra gente virar a chave e falar só de mulher, falar só de raça, falar só de classe, né? É uma relação que no jornal, e aí tem a ver com a ideia do coletivo, elas vão articular de modo a pensar que o racismo ele é tão gritante e bate tanto na opressão sofrida que independe de classe. Então elas focavam, sim, na questão de gênero ou sexo, que era o termo usado naquele momento, e raça. Mas é que elas deixavam de falar de classe. Mas elas argumentavam que o racismo, junto com a questão de gênero, ela marcava qualquer classe. Né? Tanto que tem uma história que a Lélia relata num dos artigos dela, que ela vai dizer que na porta de casa, quando ainda havia vendedores, né, batendo de porta em porta, que ela abre a porta da casa dela e o sujeito pergunta onde que estava a madame. E a casa era dela. Então, é significativo a gente pensar como esses 4 jornais vão fazendo essa costura de imaginar que, ao mesmo tempo, como a Lia Zanota Machado vai dizer, que o debate feminista brasileiro ele vai ser diferente do debate que ocorre na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, porque há uma relação das mulheres não negras com as mulheres negras, diferente do que acontece, do que Bell Hooks, por exemplo, relata. Só que a gente não pode deixar de lado que há uma entrada das mulheres negras também muito pautada num embate com as mulheres não negras. Há um embate porque, como a Lélia relata também em outro texto, ela vai dizer de uma relação enquanto as mulheres negras do próprio movimento, né, do Nzinga, do coletivo Nzinga, começavam a ganhar expressão fora, em eventos no exterior, em organizações no exterior, que a própria Lélia fazia, né, esses trajetos e esses contatos, há mulheres brancas da classe média, já estabelecidas como feministas, inclusive em academia, que vão falar que elas não querem ser representadas por mulher de bica.
Mulher de bica é a mulher de favela. Consequentemente, elas estão falando daquelas mulheres negras do coletivo que estão ali se articulando a partir dos movimentos de bairros e favelas. E há uma outra agenda estabelecida, né? Como eu falava, a questão de creche, a questão de trabalho subalternizado, né? Da mulher que vai para outros lugares porque tem outra mulher em casa fazendo todo o trabalho doméstico. Então a gente está falando não só de uma divisão sexual do trabalho, mas a gente está falando de uma divisão racial desse trabalho também, né? Então isso é muito marcado. E quando a gente vai percebendo as articulações que esses 4 jornais têm, de uma certa maneira também, não só uma história, uma linha histórica pelo tempo, pela data, mas também por essas articulações que eles vão fazendo dos direitos das mulheres, desses grupos estabelecidos. Não é uma ruptura porque um acaba, e muitos acabavam justamente porque precisavam de dinheiro para o impresso, para a postagem, para bancar aquela equipe. Então a vida desses jornais também vai ser muito curta. O Fêmea mesmo, que vai durar mais, ele vai durar mais de 20 anos, mas aí é um outro contexto, né? A gente já tem, inclusive, como mulherio, a Fundação Ford atuando como financiadora, mas é outro contexto, inclusive, quando o Fêmea já vai nas suas últimas edições, ele passa de 12 ou até mais, porque havia as 12 mensais mais edições especiais, no auge do jornal, para 2 no ano, né? Então ele termina 2014 com 2 edições no ano. E o Fêmea vai ser o jornal que se despede. Ele é o único que fala, olha, essa é a nossa última edição. Aqui a gente termina o nosso trabalho. No último número do Fêmea, de dezembro de 2014, elas vão dizer assim, olha, a gente trabalhou para formar um Brasil para receber as mulheres. Então essa luta nossa, junto aos parlamentares, né, nesse movimento de advocacy, de fazer consultoria, de levar proposta de lei, de tentar que eles entendessem, eles e elas parlamentares, né, entendessem como que essa articulação de direito de mulheres tem que ser feita e tal, a gente conseguiu. Tem muita coisa aí. Isso era 2014. Então agora a gente precisa preparar as mulheres para esse novo Brasil. É assim que elas se despedem. E aí elas começariam, a partir daquele momento, consultorias para outros movimentos. Com a Universidade Feminista, que é um movimento delas online, né, de disponibilização de material, de dar consultoria para grupos, ainda atuando junto a parlamentares, mas de uma forma mais reduzida. Só que, infelizmente, de 2014 para cá, muita coisa mudou. E esse Brasil não está tão preparado né, democraticamente para a gente falar que está tudo caminhando bem, né? Que esses direitos conquistados ao longo dessas 4 décadas estão, de fato, estabelecidos, concretizados, acessíveis a todas. E, Viviane, pra gente ir concluindo, me conta agora dos seus próximos projetos. O que você tá fazendo no pós-doc? Me conta rapidinho as próximas ideias. Além desse livro, o que vem por aí pra gente conversar depois? Então, no pós-doc, eu trabalho mais questões voltadas para o debate conservador, para uma mobilização que tem nas plataformas digitais a sua expressão, então também eu alio o debate sobre fake news nessas histórias aí. Não é que eu viro uma chave do meu trabalho desses últimos anos no doutorado, mas é também tentando entender como que essa toada que vem, como a Camila Rocha, ela vai dizer, né, de uma direita envergonhada que começa no início dos anos 2000 e já não tá tão envergonhada assim, e ela começa a aparecer e ganhar uma proporção. Então eu tô tentando entender o que é essa ideia do conservadorismo, essa nova agenda para pesquisadores que achavam que o debate conservador era algo para ficar quietinho ali, não tinha importância para ser estudado, e a gente percebe nos últimos anos que é necessário a gente entender do que se trata, até porque essa nova direita que surge não só aqui no Brasil, mas vem nos Estados Unidos, vem na Europa, traz um debate que rompe algumas certezas, entre aspas, que talvez a gente tivesse sobre democracia, né? Uma crise de democracia tá aí esperando entendimentos de discussões, né? Tá gritando aí pra gente. E esse debate sobre fake news também, no sentido de entender o que isso significa, juntando pós-verdade, que foi um outro termo aí muito debatido em 2016. O que isso significa? Que conceitos são esses que, por mais que você fale que não é verdade, que não é mentira, é dado como certo? Principalmente no sentido de usar isso contrariamente a inimigos políticos.
há uma aniquilação moral aí junto, sendo costurada com essas fake news. Como que isso está atrelado, como que essa ideia de conservadorismo vem vinculada a esse aniquilamento moral do inimigo, como que isso nos mostra desses direitos que a gente tinha tanta certeza que estavam conquistados, como que isso ameaça esses direitos. E pensar isso com essa costura com o debate feminista, eu acho que me faz entender também, em um dos exemplos, a história da ideologia de gênero, né? Por que ela vai ser tão importante nesse debate moral, nesse debate que o conservadorismo traz como uma marca política, sim, e que tem muito de lastro pra gente debater nas teorias feministas. Interessante, já tô ansioso pra ler isso e gravar um outro episódio com você sobre essa pesquisa. Acho que é isso. Tem alguma outra coisa que você gostaria de fazer um merchan? Agora um momento seu. Faz propaganda ou alguma coisa que eu não perguntei se é o Thiago, eu esqueci de falar isso. É contigo. Então, eu acho importante a gente entender que, ao falar sobre feminismos, a gente não está falando de uma marcação única, a gente não está falando de esse feminismo é feminismo, esse aqui não é. Eu acho que a gente está num momento de vários debates instalados sobre a temática feminista, alguns, inclusive, de uma certa maneira, talvez buscando mais informações, tentando entender, né, o que é, principalmente essa nova geração que chega e nasceu com muitos direitos que outra geração buscou, né? Então é entender o que é esse debate feminista, não ficar atrelado a estereótipos, porque afinal de contas, se hoje a gente está numa universidade, né, se tem o direito de estudar, se a gente tem o direito de andar na rua, se a gente pode falar, né, se expressar sem precisar de autorização, se a gente pode trabalhar fora de casa, porque o trabalho de casa é trabalho, né, as atividades em casa, isso é trabalho também. Se a gente pode fazer tudo isso, é porque feministas vieram antes de nós. Não foi porque um governo X ou Y achou que era interessante dar uma canetada e nos permitir. Não foi. Houve uma luta muito grande. Houve um trabalho muito extenso dessas mulheres. Então, se hoje a gente tem todas essas possibilidades e que talvez ainda há muito a caminhar para que todas nós de fato tenhamos essas oportunidades, essas possibilidades, é porque houve outras antes de nós. Então, é valorizar essa história também, né? Falar sobre feminismos é falar de rememorações, é falar de conquistas que têm que ser cotidianas. Não adianta só existe isso numa legislação, mas como que isso está sendo efetivado, né? É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia que vai estar nos cobrando isso a cada momento. E todas nós precisamos agir. Eu acho isso muito interessante, aliás, tô aqui emocionado. E você termina seu livro falando isso, na verdade, né? A sua última frase é falando justamente, né? A ciência política pode falar das vidas, né? No abstrato, falar de democracia no abstrato, mas eu tô querendo falar da vida das mulheres, né? Não tem como falar de democracia e justiça sem falar dessas vidas concretas, né? Eu acho que isso é um pouco da importância do seu trabalho, dos nossos trabalhos que têm tentado trabalhar empiricamente com esses temas, né? Falar, olha, o que é justiça na prática, né? O que são essas vidas que importam no final. Obrigado, Viane, sim, foi um prazer entrevistá-la. Esse foi o nosso segundo episódio. Se você gostou, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast, como Spotify, iTunes e outras. Compartilhe com amigos e amigas. E até o próximo episódio.